Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Irei falar sobre alcançados pela graça, alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você pode estar a pensar: mas irmão, o que quer dizer graça? Eu quero dizer a você, meu querido amigo, que graça significa favor e merecido de Deus. Favor e merecido de Deus. Favor este que o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fez por mim e por você, a ponto de que, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Isto tudo foi pela graça, porque nem eu, nem todos que estamos aqui no culto, nem você que está em sua casa, nós não somos merecedores de nada, nós não temos mérito em nada. Tudo que temos, que somos, que possuímos, é pela graça do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos amou primeiro, como está escrito lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, que diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos estes versículos que acabei de ler, nós podemos também acompanhar o texto imediato, os versículos que antecedem, o contexto imediato, versículos que antecedem a esses versículos. E Paulo, quando escreve a esta igreja, ele começa dizendo para aqueles irmãos, dizendo para aqueles servos do Senhor, para eles que Deus os vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Paulo fez questão de lembrar aquele povo que outrora eles andavam de acordo com o curso deste mundo, de acordo com a vontade da sua carne. E ele chega a falar de dois tipos de filhos: filhos da desobediência e filhos da ira. E quando eu olho para esse texto, eu vejo também a minha história, eu vejo a história de todos nós que aqui estamos nesse trabalho, neste culto, porque também outrora nós éramos trevas, mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 8: outrora ereis trevas, mas agora sou luz, portanto andai como filhos da luz. Aquele que é alcançado pela graça, aquele que é alcançado pelo favor imerecido de Deus, ele vive em novidade de vida, ele passa a ter uma vida transformada, ele passa a ter uma vida modificada. Ele antes seguia o curso deste mundo, ele antes vivia seguindo a desobediência, ele antes vivia seguindo a sua ira, mas agora ele teve um encontro com Cristo Jesus, e ele agora não serve mais a ira, ele não serve mais a desobediência, mas ele vive de acordo com a vontade daquele que o amou primeiro. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Paulo queria que aquele povo tivesse a consciência de que tudo
era pela graça de Deus, tudo era pelo favor e merecido de Deus. Querido, essa mesma consciência todos nós precisamos ter. Quem sabe você estar a dizer: mas irmão, eu não faço mal a ninguém, mas irmão, eu não causo problema para ninguém, mas irmão, eu vivo tranquilo, eu vivo na minha, eu vivo sossegado. Mas a Bíblia diz no versículo 9, não, que a salvação ela não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém possa dizer: olha, eu alcancei a minha salvação porque eu era bom, eu alcancei a minha salvação porque eu não fazia mal a ninguém. A salvação é pela graça. Quando nós lemos em Romanos capítulo 11 versículo 6, lá está escrito que se é pela graça, já não é pelas obras, porque do contrário, a graça não é graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A humanidade precisa ter a consciência de que o fato de o homem ser bom, o fato do homem ajudar o próximo, isso não traz a salvação para ele. Isto é algo que precisamos fazer de verdade. Porque quando nós olhamos os mandamentos de Deus, que são resumidos em 2 no Novo Testamento, nós podemos ver que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. E se amamos o nosso próximo, nós queremos o melhor para ele. O que queremos para nós, nós queremos para ele. E se eu quero o melhor para mim, eu preciso querer o melhor para o meu próximo, mas com a consciência de que a minha salvação é pela graça do Todo-Poderoso, é pelo favor imerecido de Deus, porque só Ele pode dar a salvação para o homem. Louvado seja o nome desse Jesus poderoso, desse Jesus maravilhoso. Quando nós lemos em Romanos capítulo 3 versículo 23, lá está escrito: porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, sendo, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O homem é justificado não pelo que faz para o próximo, mas pela fé, em Cristo Jesus, pela graça do Senhor, ele pode alcançar a salvação da sua alma.